Olá, meus amores! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí, onde você estiver assistindo a este vídeo. E para você que não sabe como cuidar de plantas, não sabe quando regar, não sabe quando trocar de vaso, não sabe por que a planta precisa de adubação, não sabe qual a luminosidade adequada para a sua plantinha. Você que não entende nada de planta e que não consegue nem cuidar de um cacto, que é fácil de cultivo, mas gosta e quer ter planta em casa, aqui vai 7 valiosíssimas dicas para cuidar de suas plantinhas da melhor maneira possível. Mesmo que você seja aquela pessoa que consegue matar cactos. Alguém me falou esses dias que não consegue cuidar de plantas, ganhou cactos e conseguiu matar o cacto. Então, este vídeo também é para você. Siga aqui comigo este vídeo e assista até o final. Vem comigo! Dica de número 1. As plantas são seres vivos e, como todo ser vivo, tem um ciclo de vida. Ela nasce, cresce, algumas se reproduzem e morrem, assim como nós também, seres humanos. Quando nós resolvemos trazer a natureza, ou seja, as plantas para dentro da nossa casa, temos que ter a certeza que vamos cuidar dessa nova vida da melhor maneira possível. A planta, como ser vivo, também tem as necessidades. Ela precisa de umidade, calor, luminosidade, substrato, adubo e por aí vai. São várias coisas que envolvem a planta. Então, a primeira e grande regra é, se você quer cultivar planta na sua casa, tem que lembrar que ele é um ser vivo. Mas elas não são eternas. Algumas vivem muitos anos e outras nem tanto. E vale também lembrar que alguns erros acontecem e isso também é natural no nosso mundo, né? Então, erramos tentando acertar. Quantas vezes eu deixei plantas morrerem? Gente, já deixei muitas plantas morrerem. Deixei morrer por falta d'água ou por molhar demais, afogar essa plantinha. Deixei morrer planta por colocar no sol pleno ou por não deixar no sol, não pegar sol nenhum, porque me disseram que era de sombra, não deixava pegar sol. Então, tudo isso envolve esse cultivo. Então, não vamos chorar o leite derramado, porque deixamos aquela plantinha morrer. Porque todo mundo passa por isso. E ninguém gosta de perder plantas. A gente fica muito triste, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Por isso, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo até o final, para você ficar bem inteirado desse assunto. Não vou dizer que você vai ficar expert nesse assunto, mas vai clarear uma boa parte do seu cultivo. Somos pessoas diferentes uma das outras. E se eu gosto de comer jiló, ou gosto do frio, tem outras pessoas que não gostam, nem comem jiló, não gostam do frio. Da mesma forma são as plantinhas. Algumas gostam de certo alimento ou adubo e outras não gostam. Algumas gostam de frio, outras plantas não suportam frio, gostam mais do calor.
Então, a primeira dica é que as plantas são seres vivos e que cada uma tem o seu desenvolvimento e características diferentes, mesmo sendo da mesma espécie, como nós. Nós somos da mesma espécie, ser humano, homem, né? Mas nós somos diferentes, gostos diferentes, né? Cada um é diferente do outro. Pulando. A primeira dica: as plantinhas são seres vivos. A segunda dica são as regas, água, umidade da planta. Muitas vezes pensamos que temos que regar a plantinha todos os dias. Dias quentes ou dias frios. Eu era assim, né? E matava todas afogadas, porque eu pensava que tinha que molhar todos os dias. E não é. Cada planta tem sua necessidade, como eu já disse. Se eu moro num lugar muito quente, como aqui onde eu moro, você vai precisar dar mais água para essa sua planta. Agora, se você mora num lugar muito frio, você vai matar a sua planta se der muita água para ela. Todos os dias der água para ela, ela vai morrer. Então, na rega das plantas, não tem uma regra de dias que você vai molhar. Não tem uma regra de dizer, olha, você vai molhar hoje, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, de 15 em 15 dias. Não tem essa regra. Mas depende do lugar de onde você mora. É frio? Observa. É quente? Já, talvez, se for uma planta, vai precisar mais de água. E como é que eu sei que está na hora de regar a minha plantinha? O dedômetro. Você vai usar o seu dedo, o dedômetro. Eu chamo o dedômetro. Mas como usar o dedômetro? Você vai colocar o seu dedo dentro do substrato. Se o dedinho sair molhado, não precisa regar sua plantinha, tá verdinho? Não precisa. Agora, se o dedinho sair limpo, aí sim, você pode estar regando a sua planta, tá? Então, a dica é essa, o dedo, que nem sempre. Tem planta aí que vai passar 15 dias sem você regar ela, né? Passa 15 dias, né? E outras você vai ter que molhar aí de 2 em 2 dias. Aqui no meu caso é muito quente. As de fora, geralmente, a gente molha mais. As de dentro de casa, já é bem mais espaçado essa rega, tá? Outra dica também observe também as folhas da sua planta. Algumas espécies, elas murcham, outras, ela dá uma enroladinha. Se ela tiver lá enroladinha, geralmente ela está precisando de água. Aí você tem que ir lá aguar. Olha o substrato, ver se tiver seco, você vai regar essa plantinha. E é sempre bom fazer uma pesquisa sobre a planta que você comprou ou você ganhou, para saber qual é o hábito dessa planta. Não, às vezes a gente viu aquela planta, ai que linda, e compra, mas não sabe o hábito dela. Então, vai atrás, pesquisa. Ela gosta de sol, gosta de sombra, muita água, pouca água, meia sombra, né? Então, vá atrás aí, pesquisa, que você vai conseguir cultivar. E com essas dicas aqui no meu canal, você vai conseguir cultivar as suas plantinhas e não matar mais seus cactos. Dica de número 3. Adubação. Muito importante, né? A adubação, ela é essencial para o crescimento da planta. Eu não adubava as minhas plantas. E quando comecei a entrar nesse mundo verde, a pesquisar sobre as plantas, eu descobri que elas precisam de outros alimentos, como o cálcio, o potássio, o nitrogênio e muitos outros nutrientes aí que o solo muitas vezes não tem. E se tem, com o passar do tempo, a planta vai consumindo, vai nham, 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 comendo todos esses nutrientes aí. E aí, eu faço o quê?
acabou o nutriente da minha planta, ela precisa de comer, né? Então, elas vão ficando feias, as folhas não vão ficando tão bonitas, né? Então, a gente precisa de adubação. E essa plantinha precisa de adubo, não tem como ela sair, não tem como ela ir buscar como nós vamos buscar o nosso alimento. Não tem como ela sair andando por aí, se locomovendo à procura de alimento. E ela precisa de comer, né? Então, ela vai perdendo aí a sua robustez, a floração vai diminuindo. Então, temos que entender que nós precisamos, de vez em quando, de complementos, né? De suplementos alimentícios, né? Complementos vitamínicos. E a planta também, ela não é diferente de nós. Elas também precisam desses nutrientes. Então, coloca aí o adubo NPK, que pode ser caseiro, a farinha de osso ou a casca do ovo triturado, porque se você quiser eu posso estar deixando a dica aqui, deixa nos comentários que eu posso estar falando sobre esse adubo da casca do ovo que você tem na sua casa. Então, você precisa adubar suas plantas para que elas floresçam com assim a robustez. As plantas precisam de suplementos vitamínicos. Nham, 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 ela gosta de ficar fortinha. Então, coloque pelo menos aí de 2 em 2 meses, dependendo da planta, essa adubação. Quando eu falo adubação, gente, não é um substrato, né? É um complemento que você vai colocar ali no vaso para dar força para a planta, para ela sair a brotação com força, né? As folhagens, tá? Então fique atento aí se sua planta está precisando. Ela geralmente fica assim, vai ficando feinha, as folhas vão caindo, a floração vai diminuindo. Então esses são os sintomas de falta de vitamina para as suas plantinhas. Outra dica muitíssimo importante, que é a quarta dica, é a luminosidade. A planta precisa de luminosidade, de claridade, para ela produzir o seu próprio alimento. Eu não estou falando de sol direto, né? Mas algumas precisam de mais luz e outras precisam de menos luz, né? Então, aquelas plantas que ficam num local escuro, afastado da janela, num breu mesmo, dificilmente ela vai conseguir sobreviver. Mesmo a zamioculca, gente, ela precisa de claridade para fazer a fotossíntese. Às vezes as pessoas colocam as plantinhas em local que não recebe nada de luz. Então, coloca aí perto da janela, gruda ela na janela aí, onde ela receba aí a claridade. Nunca coloca abaixo da janela, nunca acima da janela, tá? Sempre coloca rente à janela para ela que vem receber essa claridade. Tem cantinho da casa, tem a janela bem grande, mas às vezes a gente coloca lá naquele cantinho ali que no ângulo não pega a claridade, fica ali um escurinho, né? Então é bom colocar que ela receba aquela claridade da janela, tá? Então gruda ela na janela, não tem como botar pertinho da janela, mas na direção assim, perto da janela, você deve colocar a sua plantinha, tá? Porque senão ela vai ficar estiolada, vai ficar sem vida, fraquinha, vai ficando assim feia, né? E também é importante entender que as plantas precisam de um local apropriado. Não é só querer aquela plantinha e pronto. Nunca esquecer que ela é um ser vivo. Combinado? Nunca se esqueça, a sua plantinha é um ser vivo. Quinta dica: vaso adequado. Temos que observar também o tamanho do vaso. Não temos que plantar uma zamioculca num vaso pequeno. Ela vai crescer, lembra sempre que a sua planta cresce, e ela pode estar rachando o seu vaso. A zamioculca cresce grande, você vai colocar num vasinho pequeno,
não vai dar certo, né? Ela vai ficar assim meia feia, né? Então, observe isso. Temos que entender também que as plantas, elas crescem. Foi o caso que aconteceu comigo. Eu tinha uma mudinha de bongaville, ou primavera, e ela era pequena, coloquei ela no vaso, e eu acho que a gente não pensa muito bem, mas ela é tão pequena, né? Não acho que vai crescer tanto. E depois eu plantei ela no meu jardim aqui. Eu plantei ali aqui na frente do meu jardim. E ao lado dela eu coloquei um limoeiro, meu pé de limão. E também plantei uma palmeirinha e outras plantas. Gente, eu acho que eu pensava que essa planta não ia crescer. Ela virou um monstro. Cobriu meu pé de limão. Meu pé de limão tá assim torto. E eu estou com muita dó de cortar a minha plantinha, né? Então, observe sempre isso. O tamanho do vaso é adequado para sua planta, né? E sobre os vasos, existe uma variedade grande de vasos. Vasos de plástico, vasos de fibra, de cerâmica, de cimento, de vidro e por aí vai. Eu gosto mais dos vasos de plástico. Ele é mais simples, né? Mas também é mais em conta e atende às minhas necessidades. Eu tenho alguns de barro, mas se você comprar de barro, você precisa ficar atento, pois o de barro vai sugar a água do seu substrato. Quando você molha, esse vaso de barro, ele absorve toda aquela umidade que você colocou naquele vaso. E muito rápido a sua planta fica seca. Eu tenho o caso dessa plantinha aqui, desse vaso. O caso dessa aqui, ó, choveu bastante a noite inteira. Gente, olha, estou à tarde aqui, já está seca. E o vaso está bem friinho, né? Então, ele absorveu toda a água que caiu aqui, o vaso absorve. Então, fica atento, se você for comprar vasos de barro, fique atento, porque rapidamente a sua planta vai ficar seca, vai precisar de mais água. Essa aqui é uma suculenta, mas eu tenho que estar molhando ela direto, porque o vasinho aqui absorve toda a umidade que eu coloco para essas minhas plantinhas aqui, né? Tem vasos de cerâmica que vem pintado dentro, né? Essa pintura aí é para estar selando, né? Para não deixar absorver tanto essa umidade, tá? Mas se ele não tiver impermeabilizado, ou seja, pintado, ele vai requerer mais água aí, você tem que aumentar as regas da sua plantinha, né? Gente, eu tô no jardim e o sol aqui está bastante forte. Vocês estão vendo as frestas de sol aqui. E o sol já está chegando aqui onde eu estou. Tá, mas vamos para a sexta dica, que é muito importante. A penúltima dica: cuidado com as pragas no seu jardim. Cuidado com as pragas, que ela mata a sua planta e você nem sabe o que é. Então, essa dica você precisa ficar bem atento. Todos os dias eu dou uma volta no meu jardim. Assim que eu me levanto pela manhã, eu dou uma volta no meu jardim, olho se todas as plantas estão ok, olho uma por uma quando dá tempo, né? Eu tenho muita planta, não dá para olhar todas, mas eu olho aquelas que mais precisam de mais cuidados. Todos os dias eu dou uma volta no meu jardim. Eu observo se tem pragas, como pulgões, cochonilhas, se tem lesma, se alguma lesma comeu alguma planta, formigas também. Outro dia as formigas cortadeiras invadiram meu jardim, comeu minhas roseiras, deixou no talo, comeu também uns buchinhos também, 2 buchinhos. Gente, elas devoraram da noite pro dia. Quando eu olhei, que vi, eu fiquei, não acreditei.
pelou os buchinhos, as minhas roseiras, e infelizmente um buchinho morreu. O outro tá ali sobrevivendo, mas as roseiras elas brotam novamente, né? Em outro vídeo eu falei aí sobre uma das pragas, né? Que tem nossas plantas. Eu falei sobre a cochonilha. E eu deixei um vídeo, vou deixar aqui nos cards, que fala sobre aí um inseticida caseiro que eu faço, que eu uso aqui para colocar nas minhas plantas, né? Para matar as cochonilhas. Então, vou deixar aqui nos cards aí. A cochonilha, os pulgões, elas atacam assim sua planta. Quando você vê, ela suga toda a vida da sua planta. Então, fique de olho aí. Se for lesma, gente, a lesma, esses dias comeram uma suculenta minha, um vaso de suculenta, meu Deus. Mas eu coloco, tem um segredinho, eu coloco na terra naftalina. Eu enfio lá e coloco naftalina na terra, no vaso, e elas vão embora, que elas não gostam. É uma inseticida, né, a naftalina. Então, temos que ficar atento a essas pragas que aparecem nas nossas plantinhas, no nosso jardim. Então, essa foi a sexta. Cuidado aí com as pragas do seu jardim. Sétima e última dica. Cuidado com as suculentas. As suculentas que envolve também os cactos, que também cacto é suculenta, né? Tem gente que não consegue cuidar, como eu já falei, né? Então, essas suculentas que envolvem aí também os cactos, a sua origem é de local seco. E se é de local seco, temos que ter um substrato bem drenado. Porque quando a água bater nesse substrato, ela tem que escorrer pelos furos. Que a água bater aqui no vaso, ela tem que descer aqui no furo. Vaso tem que ter furos. Gente, não deixa vaso sem furos, porque pode apodrecer a raiz da sua planta. Então, tem que ter furos. Senão ela vai ficar encharcado, né? E pode estar morrendo. Então, bateu aqui, tem que descer. Solo drenado. Eu já falei aqui sobre substrato, né? Drenado. Eu vou deixar aqui nos cards aí sobre o substrato. Eu gosto muito de usar a palha do arroz, a casca do arroz, né? Ele deixa o solo aí drenado. E para suculentas, areia também, né? Vai deixar o seu vaso bem drenado. E se ficar encharcado, sua plantinha vai apodrecer e vai, consequentemente, morrer. A suculenta precisa de pelo menos 4 horas de sol por dia, queridos. Não deixe ela na sombra a vida toda, porque elas são gordinhas, tem muita reserva de água. E um segredinho, essa aqui tá quebradinha aqui, ó, porque alguém foi lá e bateu aqui, quebrou as folhinhas daqui. Quanto mais sol a sua plantinha pegar, ela vai mudando de cor. Então, essa aqui fica mais rosada. Então, as suculentas têm que ter no mínimo 4 horas de sol por dia. Nunca se esqueça disso. Não deixe ela dentro de casa sem pegar sol. Se colocar dentro de casa, cola ela na janela, tá? Deixa ela lá coladinho, pegando a claridade. Senão ela vai ficar estiolada e vai cair as folhas e vai ficar bem feia, né? Assim como os cactos também. Tem gente que coloca cacto dentro de casa. Se colocar, coloca perto da janela, recebendo claridade. Tá certo, queridos? Cacto suculenta, gente, é muito fácil. Basta, coloca o dedo dentro do vaso. O dedo saiu sujo, molhado, não regue. Tá seco? Pode regar. Tem gente que diz que eles não gostam de água. É mentira, eles gostam de água sim. Assim como todas as plantas, ela também tem as necessidades. Então vamos recapitular, porque o sol já chegou aqui no meu jardim. Primeiro, as plantas são seres vivos, viu, verdinho? Não esqueça. Segundo, rega.
Terceiro, adubação do substrato. Quarto, luminosidade. Ó, sol, claridade. Quinta, vaso adequado. Sexta, cuidado com as pragas. Sétima e última, cuidado com as suculentas. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Foi essencial para você? Então dá um joinha aí, comente, deixa aí nos comentários, ficou com alguma dúvida? Quer que eu fale sobre algo que você ficou na dúvida? Deixe nos comentários. Não é inscrito? Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube avisa quando eu postar o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.